A liberdade das instituições de ensino para definir os seus projetos pedagógicos. Esse é o tema principal da nossa participação nesse momento, onde nós temos que evidenciar para todas as instituições, e isso se aplica à educação básica como superior, que a escola tem liberdade de definir o seu projeto pedagógico. A Lei de Diretrizes e Bases deixou essa coisa bastante clara. Obviamente que você tem a liberdade, inclusive a iniciativa privada, tem a liberdade de definir o seu projeto pedagógico, respeitado as leis gerais de educação, as normas gerais de educação, mas você tem previsto a segurança jurídica da LDB de definir o seu projeto pedagógico. As instituições públicas, elas têm que normalmente trabalhar mais com a chamada gestão democrática, se envolver mais pessoas, envolver, às vezes, colegiados, mas a escola particular ela não tem a gestão democrática, ela tem a gestão, a definição que é feita pela instituição. Óbvio que o professor, o coordenador, deve participar da elaboração do projeto pedagógico. Entre as competências e atribuições dos professores está lá escrito, participar da elaboração do projeto pedagógico. Participar é uma coisa, deliberar é outra. A deliberação é da direção da escola. A coordenação definiu e o diretor define, aprova o projeto pedagógico. Não há necessidade de submeter aos alunos, submeter à comunidade, nada disso. Muitas escolas adotam um sistema de gestão semidemocrática, mas o que define é a escola. E esse projeto tem que ser definido de forma clara, paralelo ao regimento escolar. O que é o regimento? São as normas constitucionais da escola. O regimento precisa estar em comum acordo com o projeto pedagógico. O que vem antes, projeto ou regimento? O correto é você ter o projeto pedagógico primeiro, o projeto institucional da escola, e ter o regimento. E você ter o projeto pedagógico do curso, etc., vem acessoriamente. Mas a definição desse projeto é da escola. Isso não tem ninguém que vai dizer que tem que ser assim ou dessa forma. Você não tem, inclusive, que submeter o seu projeto pedagógico à aprovação do Conselho Estadual de Educação. Alguns estados têm essa mania de dizer que tem que ser submetido o currículo, mas nada disso está assegurado pela lei. Ou seja, você não tem que chegar, o seu currículo que você definir, você tem que colocar ele no seu regimento, como adendo, normalmente é colocado dessa forma. Muitos estados não exigem que o regimento seja levado ao Conselho Estadual de Educação, secretaria. Você definiu o regimento, registrou em cartório de título de documentos e ele passa a ter validade. Por que isso? Porque o título de documentos garante que você é aquilo que está a regra oficial. Você não pode modificar um regimento, por exemplo, no curso do ano letivo ou do semestre letivo. Se você trabalha, por exemplo, no sistema semestral, tudo bem, você pode modificar de um semestre para outro. Mas se você trabalha em ano letivo, o seu regimento, na hora que você iniciou matrícula, você não pode modificar. Não é quando você começa a aula, é quando você começou a matrícula. Se você começou a matrícula dia 1º de outubro, o seu projeto, o seu regimento tem que estar definido até 30 de setembro, para você dar conhecimento. Ou seja, eu matriculei na escola dentro de um projeto, não posso chegar e ter outro projeto no curso. Então você tem que ter sempre esse cuidado de tornar público, publicar no seu site, se você quiser. Se não quiser, não publica. Mas se o pai quiser, você tem que fornecer cópia. Não tem que dizer, não posso fornecer, porque depende do diretor. Não. Quem trabalha no front, trabalha na secretaria escolar, tem que ter pronto ali o regimento, o projeto pedagógico para fornecer. Quer tirar uma cópia? Tira a cópia. Pode até cobrar, se for o caso, a cópia. Não convém fazer isso, mas pode até cobrar. Pode disponibilizar no site. É perigoso, outro colégio vai ver, vai. Não tem problema nenhum, deixa o outro colégio ver. São concorrentes, você vai ver do outro também, não tem problema. Mas você não precisa expor obrigatoriamente. Mas é aconselhável você ter disponibilizado. Porque, ou seja, se é que nem uma bula de remédio. Você vai comprar o remédio está fechado, a bula está lá dentro fechadinha.
mas você tem o direito a ver, e hoje você vê pela internet, você vê a composição do remédio. Você não pode ter que comprar o remédio e só depois de pagar você abrir e falar, isso não me serve, e quero devolver, e é uma grande dificuldade. Mesma coisa a escola. A escola, se ela modificou o projeto, eu não gostei do projeto, eu não tenho, o pai de aluno, o aluno não tem o direito de querer mudar o projeto. Eu tenho direito de ir para outra escola. Se pagou, tem direito até antes de iniciar as aulas, pedir o dinheiro de volta, e a escola é obrigada a devolver, pode descontar um percentual de despesa que teve, se não teve uma justa causa, mas, ou seja, chamar direito de arrependimento antes do início da aula. Agora, você já tem que, ao vender, ao oferecer a divulgação, você já tem que dizer qual é o seu projeto. E esse projeto tem que ser feito de forma clara, bastante precisa, e não precisa ser em linguagem jurídica, inclusive os próprios regimentos. É importante destacar também, os regimentos escolares de escola de educação básica não precisam ser com artigo, parágrafo, inciso e tal. Isso é objeto, nós vamos ter até um evento específico sobre isso, mas nós vamos disponibilizar para vocês também essa liberdade. As escolas têm liberdade de definir o seu regimento de acordo com uma linguagem cursiva. Você pode escrever como se fosse um texto e não ter que ter parágrafo primeiro, terceiro, inciso, tópico e tal. Isso é obrigatório para o ensino superior, para a educação básica não é. O Conselho Nacional da Educação já definiu isso de forma clara, mas é uma tradição. Os regimentos normalmente têm a tradição de uma norma jurídica com detalhes. Muitos regimentos, inclusive, já trazem à parte as normas disciplinares, que é importante. O código disciplinar ser separado do regimento. É importante que você tenha isso, porque o Código Disciplinar da Educação Infantil é diferente do Ensino Fundamental 1, diferente do Ensino Fundamental 2, diferente do ensino médio. Você tem agora um novo complicador, que é o problema ligado à utilização de equipamentos eletrônicos dentro da escola. Isso também tem que ter contemplado no seu regimento, deve ser contemplado, no seu projeto pedagógico deva ser contemplado, para você dizer qual é o fim acadêmico, qual não é. Mas uma coisa é certa, quem define o projeto pedagógico é a escola. Secretaria da Educação, inspetor, supervisor, nada disso tem que impor nada. Se impuser, resista, questione, se necessário vá à justiça, mas você não vai submeter, dizer, ter que fazer porque foi dito que era assim. Porque o que dá a qualidade, o que dá é exatamente a qualidade do seu projeto. Então, o que nós orientamos para vocês é que vocês elaborem sempre um bom projeto pedagógico, naturalmente bastante objetivo. Tenham cuidado, grande cuidado hoje da linguagem, você não pode cometer um erro de grafia, um erro de digitação, um erro de português no seu projeto. E uma coisa que é importante também estabelecer é que você tem que ter o projeto e o regimento também em linguagem acessível. Se você tem aluno cego, você tem que ter ele em braille. Isso é necessário ter, ou você ter equipamentos, o notebook e outros equipamentos que permitam que ele possa ver, ouvir, sentir. E é comum, inclusive, você hoje, para a utilização, é muito comum isso, a autodescrição, por exemplo, quando você trabalha com pessoas portadoras de deficiência, deficiente, mas é o termo mais correto, você muitas das vezes começa dizendo, eu sou moreno, tenho cabelo grisalho, estou de paletó, assim e tal, você já vai dizendo a sua autodescrição, porque isso já é uma praxe adotada na educação inclusiva. E na sua escola você tem todas as possibilidades de receber pessoas de todos os portadores de todos os níveis de deficiência. Uma coisa também que é importante você observar é quanto aos critérios estabelecidos para a admissão dos alunos estrangeiros, alunos que estão vindo de outros países e querem estudar na sua escola. Nós temos maior aluno que vem como refugiado,
que essa é uma realidade que existe. Você tem um aluno que vem como transferido, e o refugiado normalmente ele vem sem documento. Ele foi refugiado porque derrubaram lá a escola dele, a casa dele, ele conseguiu fugir, ele veio para a sua escola. E aí? O que você vai fazer? Você vai fazer e prever-se no seu projeto pedagógico, no seu regimento, o aproveitamento de saberes, competências e conhecimento. Isso está previsto na legislação. Nós vamos disponibilizar para vocês também subsídio nesse aspecto. Então, o que cada instituição precisa fazer é ter um bom projeto acessível, um projeto bem elaborado e que seja, de preferência, um projeto que não vai mudar de curto prazo. Você pode ter e tem a necessidade de ajustar os projetos à nova realidade, mas você precisa sentir realmente a necessidade, sentir a região, o que você vai fazer nesse sentido. Vai utilizar a educação à distância ou não vai utilizar a educação à distância? Esse é outro ponto. Estamos aí às vésperas dessa discussão. Nós temos hoje, podemos utilizar a educação mediada por tecnologia, mas a predominância, segundo a lei, é exatamente presencial para o ensino médio. Nós temos a educação profissional, que também integra o eixo do ensino médio, que também são características próprias, e nós precisamos colocar realmente para vocês, ao estarmos encerrando esse nosso momento falando sobre a liberdade, e colocando realmente que cada escola tem que exercer essa liberdade e exercer com competência. Não é colocar o assunto na mão do secretário escolar só, do coordenador de ensino. A escola como um todo tem que ter um porta-voz, tem que ter as interlocuções, tem que ter as posições, e essas posições serem bem claras, serem definidas para toda a comunidade educacional, pelas autoridades governamentais ou não, nesse sentido. O bom projeto, o bom ensino médio, o bom projeto pedagógico depende exatamente de uma equipe competente que esteja sempre sendo atualizada, sendo frequentemente conhecedora dos novos eventos que vão acontecer. Então, é importante você ter que participar de eventos, participar de congressos virtuais ou presenciais, acompanhar, fazer semanas de atualização profissional para todos que atuam e trabalhar dentro de um contexto que seja um contexto que permita a segurança jurídica, a segurança pedagógica e a qualidade das instituições. Essas são as considerações que nós gostaríamos de passar para vocês, desejando que os projetos de vocês sejam bastante exitosos e que seja realmente útil todo esse conjunto de trabalho que está sendo feito pelo IPAE e, como ressaltamos, estamos à disposição de todos vocês para interagir, para orientar nesse processo da implantação e da boa qualidade do ensino médio.